Qual foi a última vez que você pensou: caramba, como é bom existir? Como é bom ser quem eu sou? Que vida maravilhosa eu tenho? Tá distante esse pensamento? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar um ponto de partida para você desenvolver a sua própria filosofia de vida, né? Uma ótica para você ver aí as coisas e navegar nesse universo de uma maneira que talvez você não se torne uma pessoa feliz o tempo todo, porque isso seria até meio contraditório, mas você vai ser uma pessoa que vai ter uma vida de paz. Mas depois da intro. Bom, sejam bem-vindos aqui ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fell, eu sou autor do livro Manual do Trouxa. Se você quiser o meu livro, você olha aqui no comentário em destaque desse vídeo ou na descrição aqui do vídeo, no banner do canal, você tem acesso ao livro, tá bom? Bom, é o seguinte, gente. Qual que é o ponto de partida que vai ajudar você aí a lidar melhor com as suas emoções e a ver o mundo de uma maneira mais leve? Primeira coisa, ó, você vai entender o seguinte: a ideia que você tem de si mesmo, do eu, né, que em inglês a gente chama de self, isso é um símbolo que o seu cérebro cria para que todas as suas memórias tenham um ponto de partida e elas façam sentido. É como se fosse um link. Então, o seu cérebro vai criar esse símbolo, é como se fosse um ícone ali. Pensa no eu, né? No seu nome, a ideia que você tem de você ser uma pessoa boa, má, competente, incompetente, atraente, repulsiva, qualquer adjetivo que você possa atribuir a você mesmo, isso é meramente uma interpretação desse símbolo criado aí pelo seu cérebro. E o que isso implica na prática? Implica que esse símbolo, de fato, ele não existe de maneira concreta, como se fosse uma coisa dentro do seu cérebro ou o piloto do seu corpo. Você não é um experimentador da experiência de existir. Você é a experiência em si. E o interessante é que cada memória nova que você tem, cada experiência nova, esse símbolo ele vai se alterando. Tanto que se você tivesse um tipo de amnésia, de Alzheimer, e perdesse aí todas as suas memórias, você automaticamente se tornaria alguém diferente. Porque a maneira que você interage com o mundo é uma coleção aí de memórias que o seu cérebro acessa para resolver alguma situação que você está. Então, assim, os sentimentos que você tem, eles servem para te dar um direcionamento de como lidar com a situação que você está ali. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro é: você não existe de maneira concreta como um experimentador da experiência. Tá? Então, o você é parte de uma ilusão cognitiva. Uma cognitiva porque vem do seu cérebro, da sua cabeça aí. E ilusão porque não é exatamente o que parece ser. Então, existe o fenômeno de estar consciente. Mas o Descartes, né, o René Descartes, ele errou quando ele falou: eu penso, logo eu existo. O correto seria: penso, ou há pensamento, logo alguma coisa existe, ou existe consciência. Esse é um ponto de partida. Segundo ponto de partida para você desenvolver a sua filosofia de vida e deixar a sua vida mais leve, existir de uma maneira mais pacífica, mais funcional, é você entender que você é um com o universo. Você, de certa maneira, está ligado ao universo. Veja o meu vídeo ali, né, o Universo Eterno, e tem vários vídeos na playlist de Neosimplismo sobre esse conceito. Eu não vou me estender aqui porque eu quero que esse vídeo fique mais curto, bem objetivo. Mas basicamente, né, tem até um estudo mais recente que eu vou deixar aqui para vocês, que o pessoal percebeu que o jeito, né, que a evolução acontece com organismos vivos aqui no planeta Terra
também acontece no macro, no cosmos, com galáxias, com estrelas, com o universo em si, ou seja, o macro e o micro eles se encontram, é tudo uma coisa só. E qual que é a importância de entender isso? A importância é que o seu comportamento ele é o resultado de como o universo funciona e não de algo que você criou, que você tem autoria. Então eu vou repetir isso de uma maneira bem calma. Tudo que você sente, que você pensa e consequentemente que você faz é a única coisa possível que você poderia ter feito dadas as circunstâncias do universo naquele exato momento que o comportamento aconteceu. Então, pensa aí, tudo que você fez na sua vida, que você se orgulha, que você pensa, como eu sou foda, não teria como ter sido diferente. Então, de certa forma, esse é um orgulho que ele é meio vazio, porque você está se sentindo orgulhoso de ter feito a única coisa que poderia ter acontecido. É como se você fosse pensar assim, nossa, que bom que a força da gravidade puxou as coisas para baixo. Não teria como ser diferente, empurrar as coisas para cima, entendeu? Acontece no universo a única coisa que poderia acontecer. Então, livre-arbítrio não existe. Só que isso também vale para tudo na sua vida que você se envergonha e se sente culpado. Pensa na última vez que você pisou na bola, que você fez algo que você se envergonha só de... E é engraçado você pensar como de você entender e prestar atenção no funcionamento do seu cérebro. Se você parar agora nesse vídeo, eu vou te dar aí uns 5, 10 segundos. Lembra da última vez que você fez algo realmente ruim, que você se envergonha, gostaria de ter feito diferente. Pensa um pouco nisso aí. Agora, se você prestar atenção, você vai começar a se sentir mal. O sentir-se mal é o seu cérebro produzindo neurotransmissores e hormônios aí para que você não faça aquilo de novo. O desconforto é um aviso. Então, ó, você é um símbolo aí, a ideia de eu, ele é uma ilusão cognitiva, tá? Você é simplesmente o fenômeno da consciência se manifestando. Segundo ponto, né? Os seus sentimentos aí, eles são mensageiros para você evitar um comportamento que pode potencializar a sua extinção. E os sentimentos bons aí, né, prazerosos, são um mecanismo de incentivo para que você faça um comportamento, né, que potencialize a sua existência, suas chances aí de continuidade genética, por exemplo. Isso que eu estou fazendo uma abordagem de filosofia evolucionista, tá? Então estou usando muito a teoria da evolução. Bom, o terceiro ponto é que você faz a única coisa que poderia ter feito. Então, livre-arbítrio não existe. Quando você elimina a ideia de livre-arbítrio, você elimina o senso de culpa e de orgulho. Então, você simplesmente pensa, não teria como ter sido diferente. Não quer dizer que então você vai falar, então para que fazer qualquer coisa? Você pode tentar, senta aí na sua cadeira e falar, já que não tem livre-arbítrio, eu não vou fazer mais nada. Cara, quando der vontade de você ir no banheiro, vai vir o desconforto, você vai ter que se mover e não estará no seu controle. Ninguém escolhe os próprios genes, você não escolheu os seus pais, os seus avós, você não escolheu as experiências que teve ao longo da vida que foram te moldando. E o seu cérebro ele vai criar esses atalhos para na hora que você tiver uma situação importante ali, que pode potencializar a sua existência ou a sua extinção, você vai reagir de maneira funcional. Então suas memórias servem para isso. Por que é tão importante entender isso e como que na prática vai mudar a sua maneira de encarar a vida? Quando você estiver querendo, né, explodir ou perder a vontade de existir, você vai parar, dá uma respirada e presta atenção no que está sentindo, no que está acontecendo. E aí você vai entender o que o meu corpo está tentando me contar, me avisar. E não necessariamente as primeiras explicações que vierem na sua cabeça vão ser a correta. Às vezes você vai estar se sentindo mal e você vai pensar, é porque aquela pessoa ali não me deu atenção, é porque meu emprego é ruim, porque eu tenho que ir para essa escola chata, é porque meus pais não são do jeito que eu queria que fosse, é porque eu não gosto da minha aparência. Às vezes o motivo de você acordar ali se sentindo mal é que você dormiu mal ou que você não comeu
um nutriente ali que o seu corpo precisa para produzir aqueles neurotransmissores de hormônios que vão fazer você se sentir bem. Então pode ser um déficit nutricional. Você não comeu banana e está com déficit na produção de serotonina, por exemplo. Você se sente culpado às vezes porque você não consegue ser uma pessoa carismática, você não consegue ser uma pessoa que é atraente para os outros ou que é respeitada. O sentimento de vergonha ruim é o seu corpo te avisando que isso precisa mudar. E a notícia boa é que você é um organismo vivo aberto à mudança a qualquer momento. Você pode mudar e se tornar uma versão mais funcional aí. Você vai entender que felicidade jamais será algo constante, porque a felicidade é normalmente neurotransmissores e hormônios. Né? Você vai ter um mix aí, né, de opioides ali, de serotonina, oxitocina, dopamina, são vários aí, depende do contexto. Então, se você fosse o tempo todo feliz, o sentimento perderia a função dele. Porque a felicidade é uma recompensa quando você está fazendo alguma coisa, está comendo alguma coisa, está tendo uma interação social ali que está aumentando o seu status, você está fazendo sexo que vai aumentar a sua continuidade genética, você teve uma recompensa geral. Então, o sentimento é justamente para te incentivar a repetir isso, ou para tentar manter esse estado. Então, não faz sentido se ele fosse constante. Ia se tornar algo comum e significaria que você estaria o tempo todo ali, né, nesse estado de homeostase, ou seja, o seu corpo em perfeito equilíbrio. Agora, a paz não. A paz, ela pode ser constante, ela vai ter oscilações, porque você vai ter turbulências, pessoas que você ama vão se afastar, vão morrer, e você vai se sentir mal, porque a dor que você tem quando alguém que você ama morre é diretamente proporcional ao quão bem aquela pessoa fez para você, ao quão aquela pessoa potencializou sua existência. Por isso que às vezes você precisa se sentir mal. Grave isso aqui, ó. Você precisa experimentar o amargo e o azedo para que o doce, seja prazeroso. Você precisa viver dias ruins, dias que você não vai querer existir, não vai querer estar no seu corpo, para que os dias positivos, os dias que você tiver aumentando aí as suas chances de continuidade genética, de melhorar na vida, de fazer coisas com as pessoas que você ama, eles vão ser especiais justamente por causa desse contraste com os outros dias, com os dias normais. Uma vida leve, uma vida feliz, uma vida digna aí de ser vivida, vai ser aquela vida que um dia normal, quando você senta e pensa, nossa, olha quantas coisas positivas eu tenho na minha vida, e você vai ver que elas vão pesar muito na balança. O seu dia normal vai ser um dia extraordinário quando você levar em consideração tudo de ruim que poderia estar acontecendo com você e não aconteceu. Então, o grande problema é que às vezes você está perdido aí nos seus pensamentos. Então, um hábito que você pode cultivar é o hábito de prestar atenção em algo, que é uma meditação de atenção plena. Começa com 5 minutinhos por dia, escreve aí no YouTube, meditação de atenção plena, e aí você começa a praticar isso todos os dias. Tem uma rotina de hábitos saudáveis, né? Se você se comprometer com essa rotina e você cumprir ela de 6 semanas a 8 semanas, ou seja, menos de 2 meses, vai criar circuitos novos ali, a neuroplasticidade vai acontecer no seu cérebro e você transforma em hábito. Então, durma sempre nos mesmos horários, alimente-se de coisas saudáveis todos os dias. No final de semana, você pode ali se dar uma recompensa, comer alguma coisa fora da sua dieta, pratique exercícios físicos, vá caminhar, faça atividades em grupo, artes marciais, dança, vá fazer um curso de atuação, enfim, gaste o seu tempo, né, de uma maneira que, se você pudesse voltar atrás, você faria a mesma coisa. Isso é só um exercício mental, tá, gente? Porque se você pudesse voltar no tempo, você praticamente faria a mesma coisa, porque naquela versão do universo é a única coisa que você poderia ter feito. Por isso que quando você se arrepende, a única mensagem aqui é: se eu tiver no mesmo contexto, ou um contexto parecido, né, o mesmo é impossível, eu vou fazer diferente. Agora, se você pensar, eu quero voltar no tempo, isso é burrice, porque se você voltar no tempo, você seria a versão anterior àquela experiência
portanto faria de novo a mesma experiência. Entendeu? Então, você não existe do jeito que você acha que você existe. Você é um organismo vivo que está aberto aí a transformações por causa dos seus genes interagindo com o meio. Essas interações elas estão alheias ao seu controle, porque você não controla o universo, você não controla as leis da física aí, você não controla os seus genes. Porém, você não precisa ser sempre a mesma versão. Você pode ir se alterando e se alterar para uma versão que você goste de ser quem você é. Entendeu? Então, comenta aqui, ó, qual foi a última vez que você teve um momento assim que você ficou grato por ser quem você é ou por estar tendo aquela experiência ali. Comenta aqui e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Beijo do trouxa.